Bom, gente, salve Maria Santíssima. Estou aqui gravando mais um vídeo referente a perguntas e respostas. Quero pedir a vocês desde já perdão. Minha rua hoje está um pouco movimentada e aí tem som mundano passando, passa cachorro latindo, então é desafiante para mim gravar vídeos. Tem todo um combate espiritual, mas eu não vou deixar de gravar por causa disso. Creio que você me ouvindo é o que importa e o som que tiver de fundo aí não interessa. Gente, chegou aqui uma pergunta para mim sobre a questão da devoção aos santos, né? E a pergunta é da seguinte maneira: a devoção aos santos atrapalha o cristocentrismo? Irmãos, essa pergunta é muito interessante, certo? Quando eu era protestante, eu olhava para a forma de se comportar dos católicos, né, as procissões, as milhares de devoções que existem na Igreja Católica, e eu ficava me questionando, meu Deus, como é que esse povo tem a Bíblia em casa e se comporta dessa forma, né? Como é que essas pessoas escutam o padre ali lendo o Evangelho, até o próprio padre, eu dizia, como é que o cara lê o Evangelho, lê textos do Antigo Testamento e ainda assim eles conseguem se comportar dessa forma? Então eu tinha uma visão que a devoção aos santos atrapalhavam o amor das pessoas a Jesus, né? É como se eu olhasse as devoções como comportamentos que roubavam as pessoas de Cristo, né? Então eu passava a ter um repúdio muito grande à devoção aos santos. Então o que é que acontece? No decorrer dos meus estudos, eu fui entendendo o porquê que existem tantas devoções dentro da Igreja Católica e qual é a real finalidade de cada devoção dos católicos, né? De nós católicos. Hoje, graças a Deus, posso falar assim. Irmãos, é o seguinte: no meio protestante, eles dizem que os nossos olhos devem focar em Cristo, Cristo ao centro, e nós católicos acreditamos firmemente que Jesus Cristo é o centro, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo está acima de todas as coisas. Isso é muito difícil de entrar na cabeça de um protestante, porque ele diz, se fosse assim, vocês não se comportariam dessa forma, diante das venerações que vocês têm, que inclusive eles nos acusam de idolatria. Mas aí eu fui estudar Sagrada Escritura, gente, eu percebi claramente, certo? Digo isso com toda a fé do meu coração, que todas as devoções católicas não são inimigas da palavra de Deus. Não são. Agora, os protestantes distorcem o real sentido das devoções. Quando nós somos devotos de algum santo da igreja, na verdade, o nosso maior esforço é nos aproximar de Jesus, utilizando-se, né, se utilizando do exemplo que aquele santo nos deixou. Então, quando nós imitamos o santo, né, você vê pessoas vestidas como São Francisco de Assis, você vê pessoas vestidas como Santa Faustina, etc., são pessoas que estão querendo, por meio do exemplo daquela pessoa, daquele santo, né, se aproximar de Jesus. De forma alguma os nossos olhos param nos santos. Não, os nossos olhos atravessam os santos e chegam a Jesus, né? Os nossos olhos chegam a Jesus. Agora os santos são exemplos, são nortes. Você pode ver claramente que a Sagrada Escritura diz em Hebreus 13, versículo 7, que nós temos que imitar os nossos guias na fé. E essas pessoas que viveram intensamente a palavra foram pessoas que deixaram um legado para cada um de nós, um legado espiritual, né, de exemplos, de formas de buscar ao Senhor. Então, assim, aí na Sagrada Escritura, tanto a do protestante como a católica, você vai encontrar Hebreus capítulo 13, versículo 7, nos motivando a isso. Outra coisa, tem pessoas que dizem assim, ah, mas por que São Francisco foi santo? Porque ele foi devoto de Jesus. Por que Santa Faustina foi santa? Porque ela foi devota de Jesus. Então os santos foram santos
porque foram pessoas que seguiram a Jesus. Então faça o mesmo que o santo fez. Alguns dizem isso, né? Inclusive tem um herege aí gravando aí uns vídeos na internet, e depois eu vou fazer umas edições para me respondê-lo. Falando que, faça o que os santos fizeram, seja devoto de Jesus, olhe para Cristo. Mas só que tem um detalhe aí, né? São Paulo, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, do versículo 1 ao 2, ele vai dizer: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja, existem várias formas de você buscar um encontro intenso com Jesus. E existem muitos exemplos na igreja, né? Então, cada santo deixou um exemplo a ser seguido, né? A ser imitado por nós. Assim como São Paulo diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que ele não disse logo: sejam imitadores de Cristo? Porque São Paulo teve um carisma. São Paulo teve uma forma de buscar a Deus. Então a forma dele buscar ao Senhor é um exemplo para nós, certo? Assim como cada um teve um exemplo. Cada apóstolo que seguiu fielmente ao Senhor, os fiéis ao Senhor, eles deixaram um exemplo. Por exemplo, São Pedro procurava Jesus, né? Tinha sua intimidade com Jesus, com algumas diferenças de João Evangelista, o discípulo amado. Então cada um deixa um exemplo. Então é nesse objetivo que nós temos a devoção aos santos. Interessante é que, se você pega a sua Bíblia em Atos capítulo 19, estou aqui com a palavra na mão, você vai ver lá no versículo 11 ao 12, meus irmãos, que já existia uma grande veneração, né, pelos homens de Deus. Se isso fosse feito hoje por um católico, ia chegar um protestante dizendo que era idolatria, certo? Mas, por exemplo, em Atos 19, do versículo 11 ao 12, as pessoas se aproximavam de São Paulo. A Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio das mãos de Paulo, ao ponto das pessoas pegarem pedaços da roupa de Paulo e levar aos doentes e aos endemoniados, e eles eram curados e libertos, né? Então veja só, se isso fosse feito hoje, seria idolatria na cabeça do protestante. Veja, isso aqui expressa a devoção aos santos que nós temos, certo? Outro texto aqui na palavra diz, em 2 Reis, capítulo de número 13, do versículo 20 ao 21, tinha umas pessoas que jogaram, veja só, um morto nos ossos de um homem santo, e o morto ressuscitou. Vou ler aqui para você na palavra, 2 Reis capítulo 13, do versículo 20 ao 21, diz assim: Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Veja, o morto tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Então, gente, na palavra mostra aqui muitas situações que Deus se utilizou dos seus servos. Então, veja, Eliseu já estava morto, né? E aconteceu um milagre por intermédio dele. Teve uma participação dele ali, né? Porque o morto tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Então isso na cabeça do protestante é idolatria. Então a nossa devoção aos santos em nada atrapalha o cristocentrismo. Cristo está no centro. Não atrapalha. Não atrapalha isso. Por quê? Porque todas as devoções, elas sendo bem vivenciadas, elas estão agradando a Cristo. Estamos buscando intensamente a Cristo. Então espero que eu tenha respondido aí essa pergunta. Compartilhe. Você que ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, coloca lá Missionário Daniel Silveira, e no Instagram, @Missionário Daniel Silveira. A devoção aos santos, todas as devoções têm por finalidade adorarmos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não ao santo de devoção, né? Não a Francisco de Assis, não a Santa Faustina, não. Nós estamos buscando aquilo que na palavra nos recomenda: imitar a fé dos nossos guias, como diz em Hebreus 13, versículo 7. Salve Maria, Deus abençoe.